Vinho do Porto bebe-se à temperatura ambiente e serve-se em cálice. Espumante bebe-se sempre em fruta, esta é muito boa, é muito importante. Quanto mais caro, melhor é o vinho. Exatamente. Até posso falar tipo dos reserva, que as pessoas acham sempre quando compram um reserva. Sim, ou outras por aí. reservas a todos os preços. Vinho tinto é para carne e vinho branco é para peixe, esta também é importante. É essa muito. Bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada de COP 3. Eu sou Catarina Caramalho, consultora e formadora na área de restauração e criei este podcast para podermos falar um bocadinho sobre o vinho e também sobre a restauração. Hoje comigo eu tenho o António Pereira, ele foi o meu primeiro convidado da primeira temporada e achei que seria interessante repetirmos e ser também o meu primeiro convidado da segunda temporada. Bem-vindo, António, obrigada por teres aceito o meu convite. Mais uma vez. Muito obrigado. Não, obrigado pelo convite, é sempre um gosto estar cá, é sempre um gosto poder discutir o vinho e os temas atuais do vinho e espero que hoje seja mais um desses episódios para poder, acima de tudo, falar sobre esta cultura que é tão importante para nós. Por isso, vamos lá. É verdade. O António é enólogo e, portanto, hoje vamos falar sobre um tema que é mitos sobre vinho. Portanto, tu, como enólogo, qual é o mito que mais ouves sobre o vinho? Eu acho que o mito que aparece mais vezes, ou pelo menos todos os dias temos sempre isso presente à mesa ou fora dela, que é aquela questão do quer um vinho verde, quer um vinho maduro. Ou seja, esta distinção que já está extremamente intrínseca na nossa cultura, de que o vinho verde é um vinho possivelmente que é colhido previamente e o vinho maduro é o vinho do Douro, ou neste caso o vinho alentejano, que é um vinho que tem mais grau, que é colhido na altura certa, como se houvesse uma altura diferente para a colheita de cada um destes, não é? E acho que temos que corrigir que isso não é bem verdade, não é? O vinho verde também é um vinho maduro, também é um vinho que pode atingir níveis alcoólicos altíssimos até. Não é feito de uvas verdes, exatamente, como muita gente pensa. Não é feito de uvas verdes e que até o que pode acontecer é termos até vinhos maduros mais leves e com menos graduação ou menos concentração do que vinhos verdes. Por isso eu entendo o porquê disto ter surgido, que durante vários anos e desde a formação daquilo que foi a região demarcada de vinho verde havia uma cultura da plantação da vinha em enforcado, não é? Nem era arramada, era um enforcado. E, naturalmente, as uvas que estavam no topo do enforcado, podia chegar aos 5, 6 metros de altitude. É preciso contextualizar aqui o que é uma vinha de enforcado, para quem estiver a ouvir conseguir visualizar. Sim. Ou seja, a vinha em enforcado já é um método de propagação da videira que já não é tão comum. Ainda conseguimos ver em certas aldeias. Em Amarante. Em Amarante existe, sim. E mesmo cá para cima, aqui para a zona de Ponte de Lima, ainda vamos vendo que é à volta dos campos, ou seja, antigamente era um ambiente de pobreza, de um ambiente menos desenvolvido e a subsistência era essencial, por isso as pessoas tinham um terreno onde plantavam, nomeadamente, o milho, as batatas, o arroz, ou seja, aquilo era o essencial para a alimentação e o vinho ficava nas bordaduras, onde, por acaso, também haviam pequenos riachos e acho que quem for cá da zona, daqui da zona do Vinho Verde e Alto Minho, já viu isso em algum momento das suas vidas, em que se vê um plátano, não é? Um tronco de um plátano, e depois as videiras vão a subir por lá acima e tínhamos que vinimar sempre com escadas altíssimas, exatamente, não é? E porquê é que chamamos de vinho verde? Primeiro, porque a região é verde em si, não é? Foi o nome que se atribuiu à questão de termos muitas planícies de plantações de cor verdejante. E depois as uvas que estavam no topo, nesse caso, do enforcado dos plátanos, eram uvas que naturalmente não amadureciam tão bem como as que estavam perto do chão. Por isso fazia com que os vinhos tivessem uma graduação um bocadinho mais baixa, não é? O que acontece é que hoje em dia isso está a desaparecer e temos videiras plantadas num método igual àquilo que é o Douro, não é? Em cordão, às vezes em goiô, por isso temos já vários métodos diferentes, muito mais próximos da terra,
E aí o amadurecimento é tão normal como qualquer outra região. Exato, e a seguir ao enforcado veio a ramada, que acabou por não solucionar essa situação da maturação das uvas. Exato, sim, a ramada é uma coisa que é mais comum, que se vê relativamente mais frequentemente, mas a ramada também foi uma espécie de uma adaptação, estava mais próxima do chão, era mais prática, ainda assim tínhamos que usar já as escadas em V, não é? Em vez de usar aquelas escadas altíssimas, mas mesmo assim continuava a haver alguma altura e castas. Conseguiam ter mais uva, porque conseguiam ter mais área. Exatamente, não é? Exatamente. E acabou por ser também algo que ficou intrínseco na nossa cultura e que até hoje em dia prevalece, que é uma coisa engraçada haver esta distinção, não é? É sinal de que ainda lembramos muito do nosso passado, mas ao mesmo tempo, no que toca à parte do consumo, torna-se às vezes uma dificuldade porque as pessoas associam um vinho mais ácido, menos potente. Menos alcoólico. Exatamente. E menos uma forma de harmonizar com outros pratos. O que esta situação do vinho verde e do vinho maduro é quase como se dividíssemos todas as regiões vinícolas que temos em Portugal, que são 14, apenas em 2 grupos. Exatamente. Ou seja, vinho verde, de um lado, região vinícola dos vinhos verdes, e todas as outras, vinho maduro. Isso não existe, portanto, eu vou ficar aqui bem ciente, o António já fez aqui uma grande explicação, e é importante nos referirmos ao vinho de acordo com as regiões. Portanto, eu quero um vinho do Alentejo, eu quero um vinho do Douro, eu quero um vinho da Península do Setúbal, um vinho de Lisboa, um vinho da região dos vinhos verdes, e assim é que está correto, porque todas as regiões têm as suas características. Claro. Sim, felizmente temos muita variedade, somos um país pequeno, mas temos muita variedade de vinificação e de interpretação daquilo que nós temos em termos de património vitivinícola, não é? Por isso, somos uns privilegiados. Somos uns sortudos. Sem dúvida. Outra questão muito comum que ouvimos, que é a seguinte: aquecer vinho tinto na lareira melhora o vinho. Verdade ou mentira? É sim. Eu acho que não melhora, muito pelo contrário, não é? É engraçado que nesta altura do Natal e do Ano Novo temos sempre alguém em casa que diz: epá, temos aqui um vinho tinto, isto tem que ir para a beira da lareira para ficar melhor. Mas, na verdade, temos que nos lembrar que o vinho tem 2 coisas muito importantes, que é o álcool e os compostos aromáticos. E tanto um como o outro são compostos voláteis. E tudo que é volátil é leve, não é? É leve. E por isso, quando exposto a temperaturas altas, tem tendência a desaparecer. Por isso que acontece. Isto, na prática, se colocarmos um copo de vinho em frente à lareira, primeiro vai sobressair o álcool, porque sendo um composto volátil também é ao mesmo tempo um composto que tem muito mais intensidade no nariz e que desaparece mais rapidamente, ou seja, sobe, assim, se formos olhar para o copo é quase como se subisse mais depressa, e os compostos aromáticos que são voláteis também desaparecem. Por isso, o coração do vinho, que é o aroma, que é uma grande parte, não é? O sabor também é, mas ao mesmo tempo o aroma é outra parte gigante, desaparece, não é? E o álcool está também a matar o vinho em si. Por isso, colocar o vinho em frente à lareira não é uma coisa que eu recomendo, não é algo que seja correto, mas ao mesmo tempo é sempre uma questão que aparece todos os anos, não é? É quase como se fosse cultural. É, exatamente, certo? Exatamente. Então desta nasce outra, que é: o vinho tinto bebe-se à temperatura ambiente ou não? Isso aí é mesmo o máximo. Esta até a restauração falha. É, exatamente. Este aqui acho que é... Claro que a parte do vinho frente à lareira é uma coisa que vai aparecendo e que é mais esporádico, não é? Mas a questão do vinho à temperatura ambiente é uma coisa já extremamente generalizada e que é um erro gigante. De que é que vale estarmos a comprar um bom vinho se depois não estamos a beber da forma correta, não é? E a temperatura ambiente, o que é a temperatura ambiente? É 20 graus? É 10 graus? É 30 graus? Não há um valor certo para a temperatura ambiente. Por isso, tal como ao vinho branco, o vinho tinto tem que ser preservado em frigorífico, num lugar
onde a temperatura possa ser a correta para o servir. Normalmente é 16 a 18 graus. Sim, exatamente. Obviamente que isto vem, antigamente diziam que o vinho tinto se bebia à temperatura ambiente porque as casas não eram climatizadas como são agora. Sim, sim. E portanto uma casa que não tenha aquecimento atinge perfeitamente de inverno até os 13 graus, não sei, se calhar tu é alguma asneira. Mas antigamente as casas eram bastante frias. Sim, e até isso também a parte da temperatura ambiente veio dos castelos. Ou seja, o vinho que se consumia em castelos, em solares, em que nomeadamente são construídos em granito, tinham muita umidade, eram muito frios, era corretíssimo beber o vinho tinto à temperatura ambiente. É como se fosse uma adega, é a temperatura que deve estar numa adega. É, exatamente, por isso a temperatura do frigorífico que nós eventualmente teríamos era a mesma temperatura do castelo e das casas dos tempos mais antigos e dos tempos medievais, não é? E por isso ainda hoje se mantém também um bocadinho desse património cultural, dessa associação da temperatura ambiente à temperatura correta do vinho tinto, não é? Exatamente. Normalmente o que eu digo é, se tens uma garrafeira na sala e se na tua sala tens aquecimento ou até uma lareira acesa e tens expostas as tuas garrafas de vinho tinto, antes de beber o vinho, coloca no frigorífico mais ou menos 30 a 40 minutos e aí a temperatura vai acertar entre os 16 e os 18 graus. E acaba por ser muito mais confortável, não sente tanto álcool e sabe melhor. E até se fizerem este exercício de beber um vinho tinto que está, por exemplo, a garrafa em si já está quente e um vinho tinto à temperatura correta, nesta temperatura que nós estamos a dizer, nota-se bastante a diferença. E até há um detalhe que é, nesta altura de Natal estamos em salas muito quentes com muitas pessoas e eu até seria ainda mais recomendado colocar o frigorífico até um pouquinho mais baixo a temperatura, porque no momento em que bebemos o vinho ele vai aquecer, exato, não é? A temperatura de serviço e a temperatura de consumo. Exatamente, por isso é tanto no verão como no inverno, ou seja, o inverno não se pode ter como uma associação a ser mais frio, porque estamos numa casa quente, vai ser temperaturas altíssimas também, não é? Exatamente. Por isso sim. Sim, porque estamos a servir a uma temperatura e depois vamos consumir a outra, porque entretanto no copo a temperatura vai subir. Sim, sim. Outra questão. Vinho branco ou espumante bebe-se sempre muito fresco. Isto vem daquela expressão que se ouve aqui no Minho que é quero o vinho a estalar, bem fresquinho. É assim, no que toca à parte dos vinhos brancos, isto nem muito ao mar, nem muito à terra, não é? Não podemos ter nem o vinho a temperaturas altíssimas, nem o vinho a temperaturas geladas, não é? O que é que faz? Se tivermos a temperaturas altíssimas ou a temperaturas mais altas, os compostos voláteis libertam-se e vamos sentir mais o álcool, não é? Mas, ao mesmo tempo, se tivermos o vinho a temperaturas muito baixas, vamos estar a enaltecer a acidez, primeiro que tudo, por isso o vinho vai desequilibrar, isto tanto para brancos como para brancos espumantes, não é? Por isso, o que um enólogo esteve a planear para ser a experiência no momento de prova vai ser completamente diferente daquilo que estávamos à espera, não é? Por isso, eu pessoalmente gosto de acidez, mas se fiz o vinho para ter uma determinada acidez, não quero que tenha ainda mais. A partir daí já vamos ter a casa um bocadinho desarrumada, não é? E, ao mesmo tempo, também estamos a bloquear os compostos aromáticos. Ou seja, em vez de eles estarem a libertar-se e a termos a abertura para conseguir saborear o vinho em termos de nariz, vamos estar a bloquear e a prender tudo o que é bom no vinho. E de certa maneira, quando vamos a cheirar, como por exemplo o caso deste vinho branco, não vamos conseguir ter uma percepção tão boa de aroma. Por isso, caso isto aconteça, que às vezes acontece mesmo, seja em casa, seja no restaurante, o que eu aconselho é deixar o vinho no copo 10 minutos, 15 minutos e que eventualmente vamos notar uma diferença muito grande na aromática do vinho. Sim, sim. Exatamente, portanto, muito, muito, muito fresco, quase congelado. Não? Não convém. Não. Obviamente que depois isto aqui das temperaturas e como nós somos profissionais do vinho, há sempre mudanças, não é? Um vinho mais jovem tem uma temperatura, um vinho branco e um espumante mais jovem tem uma temperatura, os vinhos espumantes e brancos mais velhos têm outra temperatura. Exatamente. Precisamente por causa do desenvolvimento, não é? Aromático. Muito bem. Próxima pergunta. Não é bem uma pergunta, isto não são perguntas, são questões. Vinho do Porto bebe-se à temperatura ambiente e serve-se em cálice. Tu que és especialista em vinho do Porto,
O que é que tens a dizer sobre isto? Primeiro, o vinho do Porto não se bebe à temperatura ambiente. Que é uma asneira que nós encontramos, principalmente agora na altura de Natal. Exatamente. E é uma coisa extremamente comum e não se bebe também no cálice. Ou seja, tanto uma como a outra são duas coisas a tentar evitar ao máximo, não é? No que toca à temperatura ambiente, é a mesma questão que nós estávamos a falar anteriormente, e o vinho do Porto, neste caso, até é muito mais importante, porque o vinho do Porto até tem que ser refrescado. Por isso, tanto o vinho do Porto tinto como o branco, seja o Tawny, seja o Ruby, ou seja um branco colheita, imaginemos, tem que ser refrescado para conseguirmos ter uma maior percepção daquilo que é o vinho em si. Como estamos a falar de graus, uma concentração de álcool na casa dos 18% aos 20%, estamos a falar de uma concentração muito maior que vai marcar muito mais o vinho. E se estiver à temperatura ambiente, o que acontece é vamos estar a sentir ali uma bomba de álcool extremamente picante no nariz, por isso vai-nos até, de certa maneira, quase que anestesiar o nariz, vai ser uma coisa desagradável, não é? Por isso, para conseguirmos sentir e apreciar o vinho do Porto da melhor maneira, é tentar até colocá-lo mais refrescado, até diria cerca de 1,5 grau a 2 abaixo de um vinho tinto normal, para conseguirmos ter essa sensação. Só aí vamos conseguir estar no ponto de equilíbrio entre o não perder os aromas, entre não deixar o álcool consumir todo o nariz e conseguir entender, no caso do Tawny, a parte dos frutos secos, a parte da madeira, do envelhecimento, do lote em si, não é? E no caso dos rubis, da fruta, da cereja preta, da evolução, mesmo no caso do vintage, da parte mais do apimentado, não é? Por isso a parte da temperatura ambiente do vinho do Porto é uma coisa extremamente importante no que toca à parte de sabermos escolher, ou seja, o lugar onde o guardar, o lugar onde o refrescar, porque é mesmo essencial termos uma temperatura certa. E a questão do cálice? O cálice. O cálice é das partes mais engraçadas porque tornou-se cultural, não é? Também tornou-se parte da nossa identidade, ter em casa um conjunto de cálices para servir o vinho do Porto, e acho que toda a gente já fez isso. Eu já fiz muitas vezes, e até foi uma coisa mais recente que aprendi na parte do serviço do vinho do Porto, que é o vinho do Porto, sendo um vinho muito mais intenso, muito mais concentrado, exige um lugar para respirar, exige oxigênio, exige um espaço amplo para conseguir revelar tudo aquilo que tem guardado, não é? E quando nós estamos a colocar num cálice, e em contexto histórico o cálice existe porque as pessoas associavam o vinho do Porto a uma sobremesa, a um digestivo, não é? E bebia sempre numa quantidade pequena, e começaram-se a criar esses copos também para também as pessoas, sendo só aquela quantidade, sempre parecia mais cheio do que um copo normal, não é? Não era aquela base que provavelmente ficaria assim um bocadinho mais baixo. No caso do cálice já enchíamos meio cálice e já chegava. Mas estamos também a aprender o vinho, e o cálice, o que acontece é que a área de contacto entre o oxigênio e o vinho é muito menor. E o vinho vai ficar completamente preso, e quando vamos, nem sequer temos área para o nosso nariz conseguir identificar o que está ali, não é? Conseguir identificar que tipo de Tawny é, e se for uma prova cega ainda mais. Se é um Tawny 10 anos, se é um Tawny 50, se é um Tawny 30, não é? É claro que há coisas que evidenciam isso, mas não vamos estar a tirar todo o prazer que devíamos da mesma maneira, não é? Por isso é muito bom que se possa, e até é uma coisa que é mais económica, é termos um kit de copos para brancos, para tinto, como é aqui o caso, por exemplo, um copo Riedel ou um Spiegelau, qualquer coisa desse género. Conseguimos que seja apto tanto para brancos, tintos e vinho do Porto também serve perfeitamente. Consegue explicar num minuto o que é um Tawny e o que é um Ruby? É das questões que mais me colocam sobre o vinho do Porto. Há pessoas que não sabem qual é a diferença. Sim. Um minuto, consegues? Sim. Um vinho Tawny é um vinho que resulta de vários lotes de anos diferentes e é envelhecido sempre em cascos na casa dos 520 litros, na casa dos 615 litros, por isso são cascos mais pequenos, não é? São as típicas pipas que nós conhecemos do dia-a-dia. E o que é que isso faz? Quando estamos quando temos o vinho a estagiar num local mais pequeno, a quantidade de vinho exposta
ao ar, ao oxigênio, é muito maior, por isso o envelhecimento vai ser mais rápido. É por isso que temos a cor castanha, a cor amarelada, dourada, temos toques de frutos secos, de fruta mais passada e um toque mais de madeira. E normalmente é feito um master blending no final, ou seja, juntamos anos diferentes para conseguir ter um perfil de vinho que não é que tenha uma média de 10 anos, uma média de 20, há lotes de várias idades, mas que tenha o perfil do envelhecimento de 10 anos. Um vinho Ruby é um vinho que estagia em depósitos muito maiores, e dentro do Ruby temos o Vintage, temos o Late Bottle Vintage, temos o Ruby Reserve, por isso temos várias categorias, temos o Colheita, não é? Todos estes são Rubys, e são vinhos que como estão em compartimentos e em depósitos muito maiores, estão menos expostos ao ar. E o que acontece é que temos vinhos muito mais frescos, muito mais concentrados em cor, não é? Temos aquela cor rubi e mais negra, mais violeta, e é por isso que temos vinhos que estagiam muitos anos, o caso do Vintage, e que têm muito potencial de guarda, porque realmente têm ali toda aquela concentração, toda aquela magia guardada, que irá durar durante décadas ou centenas de anos. Por isso é a grande diferença. Um estagia mais depressa, outro mais devagar, um faz-se blend, o outro normalmente até vem em colheitas isoladas, pode fazer-se blend também, mas é esta a grande diferença entre os dois, de uma forma assim bastante resumida. Obrigada. Outra questão, o espumante bebe sempre em flute? Eu acho que esta é daquelas que... Essa até é uma que às vezes me dá chatice em casa, porque as pessoas insistem em que seja servido no flute. Eu parto sempre essa, mas... Eu sou absolutamente contra, no entanto acho que há uma exceção, só aceito numa exceção. E qual é essa exceção? Quando é um brinde, algo comemorativo apenas. Sim. É assim, o flute é interessante no caso do espetáculo, no caso do glamour, para conseguirmos ver a perlagem. Neste caso, a perlagem é quando vemos as bolhas, não é, é a bolhinha. A bolhinha do vinho a subir pelo copo acima. Mas o que o flute faz é exatamente o mesmo no copo do cálice de vinho do Porto, que é muito afunilado, a área para contacto entre o vinho e o nariz é muito reduzida, por isso vai-nos matar muito daquilo que é até o vinho base e não vamos conseguir entender tão bem, neste caso, o espumante. E outra coisa é mesmo o próprio CO2, ou seja, quando temos aquelas bolhinhas a subir por lá acima, aquilo não é algo sem efeito, aquilo é CO2 que vai sair e que nos vai picar no nariz, por isso é normal que quando estamos a beber num flute, o vinho é um bocadinho mais picante. Parece que a concentração de gás, não é? É muito maior. É muito maior. E nós queremos é que esse ar, esse gás disperse, não é? E que queremos sentir acima de tudo o que é o espumante em si, o que é o licor base, neste caso, o que é o vinho base, e sentir aquilo que foram os meses de contacto dentro da borra fina, sentir tudo aquilo que foi toda a parte aromática, o potencial da parte aromática. Exatamente, por isso o flute é engraçado e é uma coisa que para um brinde com amigos dá glamour, dá espetáculo, mas em termos de prova vamos estar a perder um bocadinho do nosso investimento. E depende um bocadinho também dos flutes, não é? Exato. Já existem uns flutes melhores agora. Sim, mais abertos, com mais área, por isso é mesmo importante, é o que eu digo, não digo não usem, mas a usar tentar um flute um bocadinho mais, com mais expansão de boca. O conselho que eu dou quando estiverem num restaurante e pedirem um espumante para acompanhar o prato principal, se vos perguntarem se aceitam copo de vinho branco ou flute, escolham o copo de vinho branco porque vai melhorar a experiência. Portanto, exato. E não o flute. Um bocado por esta explicação que tu acabaste de dar. Sim. Quanto mais caro, melhor é o vinho. Essa é, acho que é também uma top 3. O preço não significa absolutamente nada. Acho que hoje em dia, felizmente, vivemos num mundo em que conseguimos ter vinhos com grande qualidade de preço e, ao mesmo tempo, temos vinhos que são mais caros, não é que sejam melhores, mas têm um estágio extremamente prolongado ou foi utilizada uma barrica que não é tão comum,
Temos, não sei, por exemplo, no caso das vinhas velhas, é normal que seja um vinho mais caro, porque são uvas mais caras, por isso temos que ver que há um background, todo um caminho antes da garrafa. E às vezes vamos ter preços que são atribuídos, tendo em conta aquilo que a pessoa que está a produzir acha que é o valor, que às vezes pode ser muito alto, às vezes a pessoa que está a produzir até pode estar a construir algo fantástico e falta ali um bocado de confiança, por isso coloca um bocado mais barato, e já apanhei muitos casos assim, mas acho que temos muitos vinhos caros e que realmente são muito bons, mas também temos às vezes nomes que são caros também, às vezes estamos a pagar o nome, não é? Isto é como na roupa. É quase como aos carros, eu costumo dizer. Exato. Por isso, às vezes existe muito, estamos a pagar o nome e há um certo statement, não é? Temos certas marcas até a nível mundial que não é que sejam vinhos melhores, mas há ali um nome e ter aquilo há todo já... um caminho, não é? Que faz com que já tenhas que pagar mais precisamente por causa da marca. Exatamente, e isso tem um preço, não é? Uma mala da Gucci, uma mala da Louis Vuitton, nos vinhos é a mesma coisa. Portanto, concluímos que é relativo. É relativo, pode ser e pode não ser. Podemos ter vinhos caros e realmente vinhos fantásticos, e temos muitos, e em Portugal felizmente isso tem aumentado, e queremos também a valorização dos vinhos, não é? Queremos que haja um mercado de vinhos com um preço mais alto. Estamos a trabalhar para isso, não Estamos a trabalhar para isso, mas ao mesmo tempo sabemos que com um certo orçamento que daria para uma garrafa podemos comprar outras garrafas mais variadas e com um preço excelente e com uma qualidade também altíssima, por isso. Exatamente, defendo muito essa ideologia. A última, vinho tinto é para carne e vinho branco é para peixe. Esta é super limitativa, concordas? Eu acho que hoje em dia já temos experiência de vários casos em que às vezes, por exemplo, nós atribuímos uma carne, a vitela, o cabrito, é tinto. Não precisa ser tinto. Não. Não é? Eu acho que um branco com uma boa acidez corta e equilibra com a própria gordura, ou do banho assado, não é? Neste caso, que é uma coisa até com um bocadinho mais gordura. E eu gosto muito de ver o tanino e a acidez como dois irmãos gêmeos, mas gêmeos falsos, não é? Acho que tanto um como o outro, nesses casos, ajudam a equilibrar, e temos muitos casos que já temos surpresas de harmonizações com carnes vermelhas e intensas e maturadas e coisas assim desse género, com vinhos brancos e excepcionais, não é? Exatamente, o conselho que eu costumo dar, assim, rápido e acho que é prático, que é ver o peso no sentido de boca do vinho com o peso da comida. Exatamente. Portanto, se temos um prato leve, vamos escolher um vinho que seja mais leve, mais fácil de beber, e não interessa se é branco ou tinto, e aí a harmonização pode resultar. Se for um prato mais estruturado, como o caso do cabrito assado, pede-nos já um vinho com mais estrutura também. Exatamente. Portanto, e acho que é dessa forma que nós conseguimos buscar o melhor dos dois. Senão, o que é que acontece? Se eu tiver com uma comida muito forte e um vinho mais leve, a comida vai matar por completo o vinho e vai estragar a experiência. Exatamente. Aí, acima de tudo, eu acho que hoje em dia já conseguimos chegar a um ponto de domínio da enologia em que podemos fazer um catálogo super diferenciado e que se adapta a qualquer momento. Por isso é engraçado até quando estamos com pessoas que até acabam por ser um bocadinho mais conservadoras, não é? Exato. E conseguimos mostrar que ou por exemplo, peixe, estamos a falar de peixe, o bacalhau. O bacalhau é vinho branco, não tem que ser assim. Temos muitos vinhos um bocado mais leves, com um bocadinho mais de acidez, ou seja, quando digo mais leve é com menos concentração de cor, mas com uma acidez mais vincada, no tinto, sem ser o branco, Sim. que equilibra perfeitamente com a gordura do bacalhau, não é? Por isso é uma questão de experimentar e de sair da zona de conforto e tentar. E testar, tentativa e erro. Se correr mal, tenta-se para a próxima vez outra vez. Não Até é? nós erramos às vezes. Claro. Não é? Muitas vezes. Muitas vezes, sim. O mundo não é perfeito. Exatamente, temos que provar para ter a certeza. Exatamente. Temos que provar para ter a certeza. Pronto, já desmistificámos aqui alguns mitos e eu tenho a certeza que este episódio vai haver uma parte 2 e se calhar uma parte 3, porque nós conseguimos reunir bastantes questões, trouxemos se calhar as principais, mas existem muito mais, portanto vais voltar cá, não é? Obrigado. Agora, já demos aqui uma contente. boa aula de literacia vínica também. Portanto, eu agora, uma coisa que eu coloquei nesta temporada é sortear umas perguntas
para saber uma curiosidade sobre ti. Ok. Neste frasquinho eu tenho pessoais e profissionais. Ok. Portanto, é ver aqui um bocadinho o que é que vai sair. Ok. Vais sortear 2 e tens que ser rápido a responder. Ou tentar ser rápido. Portanto, vamos ver o que é que sai. Se quiseres, eu deito para a mão, porque este frasco não é muito prático. Vamos lá. Portanto, Olha já aqui este uma, amarelo. a primeira. É para responder já? Sim, abres e respondes. O que é que diz aí? Um lugar que sonhas visitar. Oh, Um lugar que eu sonho visitar. Sempre gostei muito de Itália, provavelmente Florença. E agora estive em Roma, por isso era um lugar que eu tinha como grande objetivo visitar na minha vida. Sempre adorei muito tudo que é relacionado com história, mas acho que Florença é quase como o irmão em termos de tudo, de cultura, de história, da parte gastronómica também, não é? Mas acho que Florença, sim. Neste momento, sim. ok, muito bem. Vamos à segunda questão. Força. Ora, vamos lá. Já é este. Ora, vou segurar este aqui. Dá cá. Vou pôr aqui atrás. Força, vai já. E... Tens algum hábito diário que consideras essencial? Tenho. Deitar cedo. A sério? Deitar cedo. Eu sou uma pessoa que se deita muito cedo. Foi uma coisa que apareceu assim um bocadinho... Foi assim uma coisa que apareceu assim um bocadinho mais tarde, mas que me faz uma diferença enorme. E porque é aquela coisa, uma pessoa deita-se cedo, consegue dormir às 8 horas, né, que supostamente nos dão um reset ao corpo, e depois é um bocadinho preguiça até sair de casa, por isso é um bocadinho para ter as duas partes. Mas é deitar cedo, gosto muito de deitar cedo. Eu no que toca a sair à noite sou um bocadinho fraco, tenho que admitir isso. Ok, Mas, essa é muito importante, mas eu confesso que para mim é difícil. Eu tento, claro que há muitas vezes em que não dá, mas sempre que posso tento deitar-me cedo, e para mim é essencial, sim. Obrigada. Obrigado. Aconselho a deixarem, se quiserem, nos comentários quais são os mitos ou curiosidades sobre o vinho, sobre este mundo que também gostavas de saber. Segue também os próximos episódios. Connosco está também o Rui, que tem a empresa de audiovisual Mamuta ADV, que me está a ajudar para que tudo isto corra bem. Um brinde ao Rui. Um brinde ao Rui, que ele está do lado, ele gosta de aparecer do lado das câmaras. Mas aqui está. Este episódio está a ser gravado praticamente em direto, não é? Portanto, podes ver também no YouTube se quiseres ver em imagem. Esta foi uma conversa com o António, uma conversa honesta sobre ideias feitas, erros comuns e o que realmente importa quando falamos sobre o vinho. Obrigada por estares desse lado. Um bom ano a todos. Bom ano, tudo bom. Um brinde. E um brinde.